E assim... Oi? Não, vou tirar. E assim como vocês confiam na gente, alguns de vocês já nos conhecem há muito tempo. Outros não. Outros foram convidados de outras pessoas que nós convidamos. Isso é confiança. Você só está aqui porque você confia naquela pessoa. Mas confiança no mercado digital ou confiança nos negócios é aquário. Reputação é mar aberto. E aí, quando a gente vai para o digital, a gente tem que falar sobre reputação. Para quem está com o crachazinho, o cordãozinho amarelo e vermelho, faz muito mais sentido isso às vezes. Para quem está com as outras cores, e lembre-se, eu sou azul, às vezes é muito mais difícil. Você fala assim, cara, eu vou ter que ir para o digital, eu vou ter que passar por isso, mas eu vou fazer um trabalho que eu não gostaria, eu vou ter que me expor. Muito do que a gente vai falar hoje aqui passa sobre criação de autonomia digital, passa por um contexto onde você, como fundador da sua empresa, tem que entender que essa criação de audiência é quem vai dar conta do recado de você poder ter clientes fiéis e você conseguir alavancar a sua empresa. Vai parecer repetitivo, mas a gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente vai trazer estratégia, a gente vai falar sobre o DNA digital, vou explicar para vocês depois o que é o DNA digital, a gente vai falar sobre produto e sobre oferta. E nesse momento, o que acontece? Quando você fala assim, tá, você está me falando que tem que ter audiência. Onde que está essa audiência? Como que eu conquisto essa audiência? Né? Aqui em São Caetano, na região do ABC, só na região do ABC, tem quase 7.500 empresas que faturam entre 10 milhões e 50 milhões de reais por ano. Quase 7.500 empresas. Dessas 7.500 empresas, praticamente metade delas poderia ser cliente de vocês de alguma forma. Vocês têm algum serviço, vocês têm algum produto, vocês têm alguma coisa que pode ser entregue a elas e que elas estão precisando. Mas, dessas metade dessas empresas, eu tenho certeza que absolutamente agora, deste momento, entre 150 e 200 empresas comprariam algo de vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma, isso é estatística, não estou inventando dados. E a gente vai mostrar como a gente chega nisso. Dessas empresas que comprariam algo de vocês, a pergunta é, por que elas não estão batendo na sua porta? E a segunda pergunta é, será que você existe para ela? Esse é o ponto fundamental. Aonde você está no processo de decisão de compra dessa pessoa que ela ainda não bateu na sua porta. Deixa eu passar aqui. E aí, é só para a gente poder repetir e reforçar. Credibilidade é aquário. A reputação é mar aberto. Porque hoje você não vai disputar mais pelo cliente, você vai disputar pela atenção dele. É exatamente isso. A atenção é algo fundamental. A gente tem 3 tendências que é muito importante a gente destacar isso para vocês. Nos próximos 5 anos, existe um estudo da Conversion que diz o seguinte, nos próximos 5 anos, as empresas que não estiverem estrategicamente no digital vão perder 40% de market share. Inevitável. 40% de market share significa que muitas empresas vão quebrar e vão sumir. Esse é um dado
que a gente tem que levar em consideração demais. A gente também tem a informação de que no futuro, não sou eu quem estou dizendo, todas as empresas terão que ter um braço educacional. Ter um braço educacional não significa que você vai abrir um instituto de educação e colocar as pessoas para fazer pós-graduação ou MBA, qualquer coisa. Ter um braço educacional significa que você precisa criar conteúdo suficiente para educar a sua audiência, para que ela tenha contato com você, à medida que ela passe pelaqueles 70% que eu comentei, e esse 70% é exatamente esse braço educacional que vocês precisam entender, que essas pessoas vão precisar passar por esse processo. Esse é o processo educacional. O processo de criação de conteúdo de uma empresa. Você tem uma empresa de eventos, você tem uma empresa que fornece para eventos. O Brito trabalha com eventos. O Rodrigo tem uma empresa que fornece máquinas e equipamentos para quem trabalha com eventos. O Rodrigo não conhece a empresa do Brito, o Brito não conhece a empresa do Rodrigo. À medida que eles passam a criar conteúdo, um começa a conhecer a empresa do outro sem sequer ter tido contato. E aí você passa a educar a sua audiência do ponto de vista em que você não precisa ter contato pessoal para você enxergar oportunidades. E essas oportunidades, a gente vai explicar e entrar mais a fundo sobre isso hoje. Mas estar no digital significa criar movimento. Movimento, não à toa a gente deixou essas duas fotos aí, que são contrapontos um do outro. E essas duas fotos, essa imagem, ela retrata exatamente o que é a criação de movimento. A criação de movimento. Vir estrategicamente para o digital não é vir para mostrar a sua vida e expor algo que você não queira expor. Estrategicamente falando, é você criar movimento. E a criação de movimento é algo que vai fazer você se tornar um líder. Todas as pessoas que vocês seguem na internet e que por algum motivo se destacam muito bem, elas criam movimento. Elas sabem exatamente o porquê que elas fazem o que elas fazem. Elas não dão tiro no pé. Elas não perdem tempo fazendo por fazer, né? Você pode não seguir uma Virgínia, porque não faz sentido nenhum para você. Mas você pode seguir um baita do empresário, que o cara se conecta com você, porque aquele cara faz sentido acompanhar. E ele com certeza não está ali. É só vocês pensarem em qualquer pessoa que vocês seguem, eles não estão de forma aleatória. E é sobre essa estratégia que a gente vai comentar hoje. É sobre criar autonomia digital. Porque criar autonomia digital significa que você tem a capacidade de gerar demanda qualificada para a sua empresa, que você não terceirize esta capacidade de crescimento da sua empresa. O digital, a barreira de entrada dele é muito baixa. É muito baixa. O digital, há 10 anos atrás, com um celularzinho, você fazia muito dinheiro. Hoje, nem tanto. Mas, ainda assim, é uma barreira muito baixa, onde as pessoas têm pouca qualificação, prometem muita coisa, entregam nada. E aí é onde os empresários, na maioria das vezes, acreditam que contratar alguém e pagar muito pouco para essa pessoa vai ser o suficiente para fazer a sua empresa crescer. Criar autonomia digital significa que você tem que ser capaz de cuidar do próprio processo de crescimento da sua empresa. Já que estamos falando do digital, então você tem que ser a pessoa responsável por fazer com que o marketing da sua empresa, no ambiente digital,
você seja capaz de trazer este crescimento e não terceirizar o crescimento da sua empresa na mão de alguém que não conhece o seu setor, não conhece o seu cliente, não conhece a sua empresa, não conhece o fundador, você, não conhece a cultura da sua empresa, e aí você fala para o menino lá que você pegou para poder fazer o serviço para você, vai lá e, me traz lead qualificado que eu preciso vender. Não vai trazer, não vai chegar. Esqueça, é rasgar dinheiro. Não vai chegar. Não vai chegar porque não tem estratégia por trás. Vai rasgar dinheiro.